E prosseguem os encontros entre o Presidente da República e os partidos. Neste momento está a falar o CDS-PP, que já foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvir. E reafirmo, é preocupante. Como é evidente, teremos que saber quais são as medidas que o Governo se propõe fazer em termos de declaração de estado de emergência para acompanhar esta renovação de estado de emergência para tomar uma posição relativamente àquela que será a votação do CDS sobre esta matéria. Portanto, a medida que se fala neste momento que o Governo poderá tomar, este nivelamento dos conselhos é do agrado do CDS e isso faria com que o CDS aprovasse a renovação do estado de emergência? O CDS fala numa criação de um mapa de risco em função do efeito contágio há mais de um mês. E, portanto, não é de há 15 dias, nem de há uma semana que o CDS fala na necessidade de fazer uma diferenciação em função dos conselhos. Agora, o que é absolutamente bizarro e inusitado é isto acontecer na sequência de 2 fins de semana em que foram aprovadas um conjunto de regras basicamente generalizadas a quase todo o país, em que são regras totalmente incompreensíveis, que quando o efeito em termos de saúde pública é o de prevenir contactos e dessa forma prevenir contágios, a verdade é que acabou por concentrar populações em determinados horários em superfície, em grandes superfícies, em centros comerciais e, de facto, em supermercados, e, de facto, isso é totalmente incompreensível e demonstra, do nosso ponto de vista, um desnorte total e uma falta de estratégia que é muito preocupante e, portanto, desse ponto de vista, saudamos o regresso a uma reunião com especialistas, porque, de facto, o Governo já demonstrou que não tem uma estratégia para responder a esta situação e este momento, que é um momento muito sério, e, por outro lado, nós assistimos também àquilo que têm sido os apoios concedidos designadamente, para dar um bom exemplo, à restauração, que está a passar verdadeiramente uma situação absolutamente dramática e aquilo que são os apoios que o Governo tem previsto são manifestamente insuficientes, assim como aquilo que é a capacidade de resposta na área de saúde, seja para doentes Covid, que, como sabemos, estão com a capacidade máxima em termos de unidade de cuidados intensivos praticamente atingida, e, por outro lado, temos um Sistema Nacional de Saúde que responde com muitas deficiências a doentes não Covid. E isso é algo que é muito preocupante, demonstra uma total impreparação deste Governo e, do nosso ponto de vista, nós não poderemos sufragar, apoiar, votar favoravelmente medidas sem as conhecer. E, portanto, desse ponto de vista, é evidente que o país está numa situação de emergência, isso é evidente para todo o país, mas é importante que o Governo demonstre e diga ao que vai, qual é a sua estratégia, quais são as suas medidas, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da economia e, sobretudo, do ponto de vista do apoio às famílias num momento tão difícil. Ficaram assim conhecidas, são para retomar como modelo ou a reunião de amanhã é única? Eu fiquei com a ideia de que a reunião de amanhã seria uma reunião preliminar, portanto, preparatória das decisões que vão ser tomadas por parte do Governo, e que, no fundo, darão corpo, substância ao decreto presidencial da declaração de estado de emergência. E a ideia com que fiquei é que o próprio Governo precisava de ouvir os especialistas, o que não deixa de ser absolutamente extraordinário que isto aconteça, depois de nós termos dito já por várias vezes que essas reuniões se deveriam manter, abertas à oposição e à comunicação social, e, por outro lado, num momento em que as medidas que o Governo aprovou e pôs em prática só trouxeram mais confusão e mais perturbação, num momento que sabemos que é um momento difícil e no qual todos devemos estar unidos naquilo que é essencial. Mas para isso é preciso perceber qual é a estratégia e qual é o plano. E a verdade é que, desse ponto de vista, o Governo deixa muito a desejar. O CDS avalia de forma positiva que a divisão venha a ser feita a eventual divisão venha a ser feita por conselhos e níveis de risco concelhios ou mais a nível de áreas, porque há quem critique por causa dos movimentos pendulares de cidadãos. Sim.
Bem, seja como for, mesmo nos critérios que tinham sido adotados anteriormente, houve sempre um critério que salvaguardava concelhos limítrofes e até, desse ponto de vista, em termos de áreas metropolitanas onde há uma concentração maior de população. O CDS defendeu sempre, desde o início, que deveria haver uma diferenciação territorial das zonas de risco. É evidente que estas zonas de risco não são estanques e, portanto, são dinâmicas e é preciso acompanhá-las e ir alterando. Do ponto de vista desse mapa territorial, é evidente que há planos que são diferenciadores, ou diferentes, ou distintos, em função de cada concelho. É evidente que nós não podemos olhar apenas para um único concelho, porque podemos trabalhar num concelho, residir em 2 ou 3 concelhos ao lado, e, portanto, é evidente que há sempre uma dinâmica na deslocação das pessoas que é preciso acompanhar. Seja como for, nós falamos desse mapa de risco territorial há mais de um mês. E, portanto, isto apenas para dar nota de que, de facto, a ausência de estratégia parece... Desculpem utilizar esta expressão, mas a navegação à vista é evidente. E numa crise como esta, nós não podemos navegar à vista. Nós temos de ter um plano estruturado, assente em vários aspectos. Sabemos que há vacinas. Qual é o plano do Ministério da Saúde em termos de distribuição de vacinas? O que é que está previsto? Em termos de logísticos, sabendo nós, por aquilo que vamos lendo, até por trabalho que é feito por vocês, que há condições logísticas que têm que ser acauteladas. O que é que o Governo está a pensar fazer sobre isto? Até agora nós não sabemos nada. Sabemos que falharam num plano de vacinação contra a gripe, que é algo estrutural e que existe desde sempre, e por outro lado sabemos que nos disseram a todos nós há 15 dias que era preciso declarar um estado de emergência para poder contratualizar com o setor social e privado, quando não era, e no fim do dia, hoje, ficamos sem saber na mesma nada do que é que foi feito neste tempo. E, portanto, eu acho que o momento é um momento muito sério para passar cheques em branco a um conjunto de medidas que não conhecemos à partida. E, portanto, é apenas isto. Muito obrigado.